Boa tarde a todos, meu nome é Thiago de Iemanjá, venho aqui com mais um vídeo para vocês então hoje, para nós trazer mais um tema relevante à Umbanda, relevante às coisas que a Umbanda, tentando um pouquinho desmistificar um pouco a Umbanda, né, trazendo para vocês esclarecimentos que às vezes a gente passa por um terreiro e não pega, né, todo esse esclarecimento. A gente tenta aqui fazer um vídeo de orientação para vocês, tá? E é sobre orientação que a gente começa o vídeo hoje, porque assim, veja bem, eu escutei muito falar essa semana e a semana passada, tá, sobre a Umbanda orientar espiritualmente as pessoas através dos seus caboclos, dos seus guias, né? E isso não acontece em outras religiões, entendeu? Porque nas outras religiões não há essa orientação, não há esse acolhimento que a Umbanda tem, tá? E pegando este gancho, então eu resolvi falar para os senhores, tá, sobre o jogo de búzios na Umbanda. Que isso tem de matéria, de texto, de tese, né? Porque há um grande confronto entre a Umbanda e outras religiões sobre que a Umbanda não pode jogar búzio, que a Umbanda não tem orixá para jogar búzio, que a Umbanda não pode, não tem iniciação para jogar búzios, né? E isso então incomoda um pouco os umbandistas, porque os umbandistas ficam presos apenas naquela tese de que a Umbanda só é a consulta presencial ou a consulta com caboclo, tá? Bom, gente, assim, ó, em muitos anos a Umbanda tradicional, a Umbanda que se pratica pelo Brasil inteiro, ela se tornou uma religião que só se utilizava deste método de consulta, tá? Após a chegada de vários babalaôs vindos do candomblé para a Umbanda, entendeu? Trazendo para a Umbanda coisas do candomblé que se utilizam na Umbanda, não que são do candomblé, mas que se tem no candomblé, tá? E que, vamos dizer assim, adaptados para o culto de Umbanda, entendeu? Se trouxe junto o jogo de búzios, entendeu? Nós temos exemplo do Joãozinho da Gomeia, que fazia essa transição do candomblé para a Umbanda e da Umbanda para o candomblé, né? E outros demais, tá? E com isso nós temos então o jogo de búzios na Umbanda, que nada mais é do que a interpretação deste jogo no âmbito do culto à Umbanda. Ou seja, porque se nós formos avaliar o jogo de búzios, ele nasceu no Egito, né? O jogo de búzios, a origem do jogo de búzios, ele é egípcia, né? Ele é um jogo muitas vezes de interpretação. Claro que há uma iniciação, claro que há um propósito, claro que há uma condensação da fé ali para que haja uma resposta coerente com a pergunta, não? Mas ele não é propriedade de uma religião africana ou de outra religião de matriz africana. Ele é um jogo, tá? De adivinhação, certo? Que ele é adaptável a qualquer religião que ache que possa usar essa ferramenta. Ele não veio também para substituir o que a Umbanda já faz. Ele veio para acrescentar, por exemplo, geralmente e muitas vezes a Umbanda ela trabalha nas quintas-feiras,
com suas giras. Então nós temos segunda, terças e quartas e sextas-feiras livres, né? Então nesses dias é a complementação da Umbanda, entendeu? Eu gosto de falar que nada, que nós não podemos ter preconceitos com nada, né? Por exemplo, quando nós fechamos os nossos 7 anos de Umbanda, nós vimos que o jogo era uma parte, né, construtiva para que a gente pudesse auxiliar melhor também as pessoas, tá? Então, não invadindo, vamos dizer assim, o processo natural de a pessoa ir no terreiro, consultar com o médium, ter a sua... né? Não, apenas a contribuição a mais para que este consulente possa ter uma, vamos dizer assim, uma consulta mais individual, não? Porque nós sabemos que a consulta com o médium presencial, ela obviamente acontece dentro do terreiro, e dentro do terreiro não há uma privacidade tão grande quanto às vezes o consulente precisa. E o jogo traz essa privacidade quando tu sentas numa mesa, vai consultar com o médium, com o zelador espiritual daquela casa, e obviamente vai atender aquelas perguntas que ali estão impostas para serem respondidas. O que diferencia o jogo na Umbanda? O diferenciamento é que se utiliza os 10 orixás na Umbanda. De Ogum a Oxalá, entendeu? Exu não vai nesse jogo porque o Exu, na Umbanda, ele é uma entidade de rua. E ele não pertence, tá? E aí num outro vídeo eu vou trazer para vocês, ele não é um orixá de dentro do terreiro, e sim uma entidade de rua, tá? Só para esclarecer. Então o jogo tem 10 orixás, tá? E ele se comporta nesse jogo através da caída desses búzios, tá? E da marcação que esses orixás fazem quando assim, por exemplo, há uma pergunta, né? O zelador, no caso, alça os búzios para que esse jogo possa acontecer, né? E aí, então, há uma imperial em volta desses búzios, tá? Uma imperial, as referências de cada orixá, né? E ali é perguntado sobre a questão, tá? O que pode perguntar no jogo? Tudo. Como qualquer outro oráculo adivinatório, entendeu? A precisão deste oráculo, ela é o momento que ali está sendo perguntado. Por exemplo, às vezes me perguntam, Tiago, mas realmente às vezes não aconteceu igual ao que se foi falado. Sim, porque o Búzios, ele te dá um caminho, tá? Ele te dá, por exemplo, uma orientação de como seguir aquele caminho. Agora, se a pessoa ali não orienta-se e não vai por aquele caminho, bom, aí a pessoa tem o livre-arbítrio de escolher aquilo que ela mais acha conveniente, entendeu? Então, não, às vezes, o erro não está no zelador, ou não está no jogo, está nas atitudes que a pessoa toma, tá? Que não condizem com aquela situação, tá? Claro que também existem zeladores que têm falta de ensinamento para olhar um jogo. Não estou tirando este mérito. Mas, muitas vezes, o jogo se apresenta e ele olha, diz para a pessoa aquilo que tem que ser feito, e a pessoa, vou pensar, né? E aí acaba não indo, não
absorvendo aquela orientação que o jogo lhe traz, tá? Então, para deixar esclarecido, o jogo de búzios na Umbanda, hoje, ele está muito comum, entendeu? É uma ferramenta a mais para que as pessoas possam se sentir mais acolhidas, entendeu? Ah, Thiago, mas eu não jogo, eu sou um bandista tradicional, eu não jogo. Tudo bem, entendeu? Tudo bem, né? O jogo vem a partir de um ensinamento, tá? De um ensinamento do zelador daquela casa. Se aquele zelador daquela casa teve um ensinamento que te passou que tu podes jogar um jogo, tu vais, obviamente, atribuir isso à tua jornada religiosa, entendeu? Né? E isso é muito complexo, porque tem muitos zeladores que têm o jogo, tem seus irmãos de corrente que também estão ali aprendendo, né? Mas que na hora de sentar numa mesa de búzios e ver se são aptos para o jogo não dá aptição para eles, entendeu? E aí acontece de que eles ficam, pô, mas e aí o jogo, né? E aí surgem esses prós e contras que existem. Não é por eu ser um zelador de santo, tá? Que eu vou jogar. Na Umbanda não funciona assim. Na Umbanda, após os 7 anos cumpridos, há uma possibilidade de jogo. Agora, se isso irá acontecer, somente olhando e perguntando ao mesmo para que esse jogo possa me dar a resposta. Ó, tu estás apto a jogar, entendeu? Aí há todo um processo de rito que é feito para que esse jogo possa vir a ser dado ao médium ali que está ali, entendeu? Mesmo ele já sendo aprontado na Umbanda, já tendo 7 anos de casa, entendeu? Tá? E aí, no caso, o que engancha isso na orientação espiritual? O gancho que eu fiz foi o seguinte, que essa orientação, ela abre mais, ou seja, ela abre um leque a mais para as pessoas, entendeu? Mas aí os senhores vão me perguntar assim, o jogo de búzio na Umbanda, ele é igual ao do Candomblé? Não, ele não é igual ao do Candomblé porque o culto é diferente, entendeu? A maneira de cultuar os orixás da Umbanda e do Candomblé são diferentes. Então ele não poderia, automaticamente, ele não poderia ser igual ao do Candomblé, entendeu? No Candomblé, não quero entrar fundo, né? Até porque não é uma coisa que a mim, né? Mas no Candomblé existe o jogo através dos odus, dos signos dos orixás, entendeu? E, obviamente, os signos de Fá, que aparentemente através da caída, cada caída referência a um Odu, tá? Então nós temos 16 búzios, tá? E a partir daí nós temos alçamos os búzios e a caída. A partir dessa caída existe uma conta ali que está fazendo, ó, caiu 3 aberto e o restante fechado. A partir daí se tem orixás que respondem por esta caída, entendeu? Isto é uma forma do Candomblé lidar com os búzios através de Fá. Tá? Aqui também é um outro assunto que vamos tratar futuramente, tá? Na Umbanda é um pouco diferente. Na Umbanda se trabalha assim, se alça os búzios, tá? E ao cair os búzios, aquela imperial que está ali, ou seja, aqueles orixás que estão ali, vão responder positivamente ou negativamente para aquela questão, tá? E a partir daí se cria as caídas, entendeu? Ou seja, se cria
elementos que fazem que nós fazemos a leitura daquela pergunta. Ou seja, se você perguntar sobre saúde, geralmente quem responde é Chapanã, não é verdade? Ou Baluaê. Então nós perguntamos e o Búzio direciona a parte da Imperial que está Chapanã e a pergunta vai ser ou positiva ou negativa para aquela pessoa, entendeu? Então, é um método de interpretação diferenciada. Tá? Sobre a questão de Fá, só para dar um parênteses bem breve, em Fá não existe jogo de búzios. Em Fá existe o Niquim, tá? E o Pelé e Fá, que daí depois num outro vídeo eu vou tratar com vocês. Niquim e Opelei e Fá são jogos extremamente iorubás, que são da cultura de Fá. Ah, mas e os búzios não são da cultura de Fá? São. Porém, os búzios na era mitológica iorubá eram moeda de troca dos orixás, entendeu? Quando se pagava alguma coisa, quando os reis ali estavam ali, quando se tinha um pagamento, se pagava em búzios. Era como se fosse o dinheiro de hoje. Tá? E não se tinha o búzio como jogo adivinhatório daquele panteão. Tá? Os jogos adivinhatórios daquele era Niquim e Opelé e Fá. Tá? Que isso eu vou explicar mais adiante. Tá? Então, o jogar búzios na Umbanda, ele é comum, entendeu? A Umbanda, ela tão pode, porque ela também carrega consigo, entendeu? Parte da sua história de raiz africana, tá? Então ela tem orixás, ela tem ritos parecidos com os ritos do candomblé, tá? Ela tem, por exemplo, a disponibilidade de oferendas como os ebós, tá? Claro que adaptado para o culto de Umbanda, certo? Dentro da filosofia do culto de Umbanda. Mas o procedimento em si, ele é muito coincidente com o procedimento do candomblé. O próprio Maci, entendeu? O próprio Maci, entendeu? Ele tem vamos dizer, muitas partes do rito que se pratica no candomblé, que se pratica no batuque, entendeu? Com outros elementos, claro. Mas é muito, né? E de onde é que saiu isso? Saiu isso quando foi a fundação da Umbanda, que se pegou lá seu Zélio de Moraes, entendeu? Pegou várias coisas de outras religiões e transformou aquilo numa Umbanda, certo? A Umbanda nada mais é do que uma acumulação de outras religiões numa só. Se nós formos ver a Umbanda, nós temos os Exus da Quimbanda, certo? Nós temos os orixás da região Nagô, da região de Angola, de Nigéria, entendeu? Nós temos os caboclos regionalistas, boiadeiros, juremas né? Então a Umbanda é uma mistura. E esta Umbanda, entendeu? Por ela ter essa mistura, ela também carrega consigo, entendeu? A propriedade necessária para jogar um búzio, entendeu? O que muda é a interpretação, certo? E o como jogar, porque o búzio está ali, tá? Os 16 búzios estão ali, certo? Tem gente que joga com 8, tem gente que joga com 21, tá? Mas os 16 búzios estão ali. A forma como esse jogo vai ocorrer é que é o diferencial entre as religiões, tá bom? Então, por exemplo, assim, se eu tenho, por exemplo, um jogo
marcado pela Imperial ali, tá? É porque a metodologia, tá? Ela foi ensinada daquele jeito, tá? Muitos falam, e eu já vi até em alguns relatos, de jogo de búzios para Exu, que é feito com 21 búzios, tá? Eu particularmente tenho uma outra visão de Exu, tá? Eu vou tratar Exu num outro vídeo, tá? Mas eu acho que búzios é uma coisa mais para o lado do orixá, tá? E menos para o lado de Exu, tá? É uma opinião minha, respeito todas as opiniões, mas o jogo de búzios para Exu, alguns jogam, outros não jogam, entendeu? Entendeu? Ah, mas isso aí a gente vai tratar em outro vídeo, não uma questão mais própria para Exu, tá? Agora, o que eu queria deixar claro para vocês é que vamos dizer, não há nenhum empecilho, não há nenhuma muralha que separe a Umbanda do jogo de búzios, entendeu? O que há é preconceito de alguns zeladores, preconceito de alguns praticantes de outras religiões que dizem, não, a Umbanda não pode jogar búzios, a Umbanda não pode ter o seu oráculo, entendeu? E aí, por que que não? Por que que a Umbanda joga carta? Por que que a Umbanda joga runas? Tem gente na Umbanda que joga runas, e muito bem. Tem gente na Umbanda, entendeu, que trabalha com cartomancia muito bem. Dadomancia, entendeu? Dadomancia, que é um jogo extremamente voltado ao Zé Pilintra, e é um jogo de Umbanda. E por que que a Umbanda não pode jogar? Tá? Então nesse vídeo, eu vou fazer o vídeo em duas partes, tá? Fica aqui esse nosso vídeo, certo? No próximo vídeo a gente fala mais um pouquinho sobre isso. Um abraço e axé a todos.